Mas o Senhor, amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem em oração. Senhor maravilhoso Pai, aqui estão os teus servos, Pai, a quem você escolheu para quem está aqui nesta tarde. Senhor, eles não vieram em vão, eles têm sede de Ti, Senhor, eles têm sede do Teu conhecimento, têm sede da Tua sabedoria. Ó Pai, que o Senhor possa abrir a mente e que eles possam estar preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem a eles nessa tarde. Senhor, enquanto eles estiverem aqui, o Senhor possa alcançar os familiares, o Senhor possa estar alcançando, Pai, aonde é impossível na vida deles. Senhor, eu apresento a minha esposa
Amém? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. No 19, irmãos, diz assim, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Então, irmãos, aqui Jesus está me explicando, né, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? E o inimigo veio para destruir, né? Como ladrão, ele explica. Então, nós possamos, e no 19, ele deseja redimir tudo, que tenha divisão, né? Então, tudo que tem divisão não é do Senhor. Que nós temos que somar, né? Não dividir. Que possamos somar cada dia mais e mais, né? Que nós possamos estar mostrando uns aos outros, né? O amor verdadeiro. Quando a pessoa está precisando, que nós possamos estar ajudando o nosso próximo, né? Para que a gente venha somar. Que a gente venha ser a luz deste mundo mesmo, realmente, como deve ser a luz do mundo. Né? Porque muitos passam pelo mundo sem ninguém ver a diferença. Que nós possamos ser diferentes. Porque é tão bom quando a gente é diferente. Né? Porque as pessoas veem, as pessoas falam que você é diferente. A semana passada aconteceu algo na minha vida que eu fiquei muito triste. Mas só me dei conta depois que eu passei. Eu vi uma pessoa que precisava, necessitava, só que eu estava preocupada com a minha correria e não falei nada para ela. Mas no outro dia, irmãos, no mesmo dia, eu senti a dor na minha consciência. Falei, poxa, não me custava nada eu ter ajudado essa irmã. Não me custava. E eu, na minha correria, eu não percebi, eu não vi. Mas no outro dia eu fui, eu pedi perdão a ela. Eu deveria ter levado você quando você precisava ir, mas eu não fiz. Me perdoa. Então, irmãos, que nós possamos ter essa humildade, que nós possamos fazer a diferença. Foi erro meu, eu reconheço que a gente é carne, a gente vive na carne, né? Mas não é assim, a gente tem que viver no espírito, dando olhando as pessoas que estão ao nosso redor. São tantas pessoas que estão precisando, tantas pessoas que estão necessitando, não só de uma ajuda material, mas sim uma ajuda de uma palavra. Quantos estão caindo, quantos estão morrendo por falta de uma palavra? E às vezes a gente passa desapercebido, mas que nós não possamos passar desapercebido, que nós possamos estar sempre em espírito, para a gente poder ver o que Deus quer para a nossa vida, porque muitas vezes Ele coloca pessoas na nossa frente para a gente fazer a diferença, para a gente mostrar quem serve e quem não serve o Senhor Jesus. Então que nós possamos fazer a diferença. É essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração desde cedo, que nós não tenhamos dividir nada, mas sim somar. Aonde estiver que nós esteja, mas some amor, some alegria, some paz, some libertação, some cura. Aonde a gente estiver, irmãos, que nós possamos estar levando isso às pessoas que estão ao nosso redor. Mas tudo isso é aprendizagem. Tudo isso é aprendizagem. Tudo que a gente passa na vida é um aprendizado. Deus capacita cada um. Por isso Ele passa. A gente passa pela prova para ser aprovado. E com os nossos erros nós possamos estar aprendendo. Porque sabe, aquele que aprende com os erros dos outros não precisa passar para aprender. Mas às vezes a gente não olha o erro dos outros e tem que passar para aprender. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus me deu nesta tarde. Esta tarde
diferente, né, irmãos? Uma tarde diferente. É uma tarde com pessoas que têm compromisso com Deus, né? É diferente quando você tem compromisso com Deus e quando você tem compromisso com o homem, né? O compromisso com Deus é a fidelidade que o homem realmente demonstra para Deus. Amém? E nesta tarde nós vamos falar a respeito da fé. Que tarde abençoada, né? Uma tarde abençoada, uma tarde realmente cheia da glória de Deus. Eu gostaria de vocês, nesse momento, fechassem os olhos. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. E aqui está, Senhor, os teus filhos que vieram, Senhor, para ouvir a tua voz. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada um que aqui está. Eu quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu apresento a vida do teu filho Jefferson. Eu apresento a vida da tua filha Josefina. Eu apresento a vida da tua filha Ana Keila. Eu apresento a vida da tua filha Rosinéia. Eu apresento a vida da tua filha Denise, da tua filha Aline, do teu filho Isaac e do teu filho Tito. Senhor Deus, aqui está. Sim, Pai, tu conheces a mente, o coração, a alma de cada filho teu. E eu tenho certeza que essa palavra é a palavra que vai de encontro a essas vidas. Senhor, eu tenho certeza que esta tarde é uma tarde de vitória para as nossas vidas. É uma tarde de bênção. Eu acredito, Senhor, que nesse momento o Senhor já está fazendo maravilhas no nosso meio. Porque a tua palavra diz: aonde estiver um ou dois ou mais no teu nome, o Senhor estaria. E eu creio, Senhor, porque nós estamos falando a respeito do Senhor. Tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és majestoso. Nesta tarde eu quero apresentar também essas pessoas que estão, Senhor, Pai, no vício das drogas, da bebida, da prostituição. Eu quero apresentar, Senhor, Pai, neste momento, os vizinhos. Eu apresento, Senhor, neste momento a cidade de Jaú. Eu quero apresentar, Senhor, neste momento o prefeito, os vereadores. Eu apresento, Senhor, neste momento a vida, Senhor, do teu filho, pastor Marcos Cristiano, e também, Senhor, o pastor Silas Malafaia. Senhor, tu conheces, Senhor, Pai, o que tem acontecido atrás dos bastidores. Por isso, Senhor, Pai, nesta tarde eu levanto, Senhor, juntamente com os teus servos para orar e clamar para o teu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, e neste momento, como diz na tua palavra, verdadeiramente, Senhor, levou sobre si todas as dores e enfermidades. Eu repreendo agora neste momento a dor, Senhor, no joelho. Eu repreendo agora a dor, Senhor, no estômago, a dor de cabeça. Eu repreendo, Senhor, neste momento o problema de circulação. Senhor, e já quero agradecer pelos milagres, pelas maravilhas, Senhor, que o Senhor está fazendo nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra possa, Senhor, Pai, invadir a alma desta pessoa. Porque eu creio que esta palavra vem, Senhor, Pai, do teu trono, vem, Senhor, de ti. E que eles possam, Senhor, Pai, sair daqui abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, de versículo 8. Hebreus, capítulo 11, de versículo 8. O tema desta tarde, a fé. Amém? O tema desta tarde, a fé. Livro
de Hebreus, capítulo 11, de versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Amém? Diz a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Diga bem alto: fé, obediência, submissão. Mais uma vez: fé, obediência e submissão. É interessante que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E Abraão, ele não sabia o lugar que realmente ele iria alcançar a promessa que Deus fez. É interessante que muitas das vezes nós, como seres humanos, nós estamos caminhando e muitas vezes nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Nós recebemos uma promessa, o Senhor falou conosco, mas muitas vezes nós estamos num momento, numa fase, num tempo, aonde nós perguntamos para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem preparado para mim? E o Senhor, ele responde da seguinte maneira: marche, tenha fé, obedeça, seja submissa a mim, que você vai dar as promessas de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus fez a promessa à vida de Abraão, Deus já sabia, com certeza, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, já sabia o que iria fazer na vida de Abraão. E o que eu tenho para dizer a você nesta tarde: o que Deus tem para realizar na sua vida é algo bom, agradável e perfeito. Será que foi fácil para Abraão? Porque imagina um homem que tinha uma aliança com o Senhor. Quando falamos de aliança, lembramos de Noé também, lembramos de José, lembramos de Daniel, lembramos também das mulheres. A Bíblia diz que Ruth tinha uma aliança com Deus, Ana tinha uma aliança com Deus, Sara tinha uma aliança com Deus, e Abraão, ele tinha uma aliança com o Senhor. E esta aliança era uma aliança eterna. Por isso que Deus, Ele tem para mim e para você uma vida eterna. Não se compara o que está preparado para nós. O que nós vemos hoje é temporário. O que nós vemos hoje é algo que nós estamos em passagem. Há algo preparado para nós. A Bíblia diz que é o céu, e o céu é do Senhor. A Bíblia diz que lá não vai haver dor. A Bíblia diz que lá não vai haver sofrimento. A Bíblia diz que lá não vai haver lágrimas. Por isso que você tem que entender e compreender que você tem que viver bem aqui. Você tem que fazer o bem aqui. Você tem que obedecer a Deus, praticar, para que você venha morar
neste lugar que está preparado para mim e para você. Este lugar é um lugar que existe muitas moradas. Amém? Sabemos que Deus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Sabemos que Ele é o nosso pastor. E quando nós temos este pastor na nossa vida, nós podemos ficar tranquilos, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nessa tarde eu pergunto para você: o que você precisa para ser feliz? O que você precisa nessa tarde? Porque se você crê, porque você não pisou aqui em vão, você pisou aqui porque este lugar é o lugar da glória de Deus, é um lugar que acontece nada, é um lugar que acontece cura. Então você pisou aqui nesta tarde e com certeza você já está saindo aqui com a sua bênção, com a sua vitória. Pastor, mas a minha situação é difícil, é complicada. Para o meu Deus nada é impossível. Pastor, eu estou esperando essa porta aberta. A porta já se abriu. Toma posse dela, porque aleluia, não tem cenário, não tem dúvida. A porta já se abriu, aleluia. Eu estou dizendo a respeito de fé. E fé não tem dúvida e não tem cenário. A fé toma posse da vitória. A fé toma posse daquilo que é seu por direito. Aleluia. Tome posse, agarre com as suas mãos, porque Deus é um Deus que nos dá oportunidades. Pastor, eu não tenho tido oportunidades. É mentira sua. Porque todos os dias acontecem oportunidades na nossa vida. Não existe ninguém nesta terra que não tenha oportunidade. O pastor está dizendo algo sério, porque o Espírito Santo que conhece todas as coisas está usando a minha boca para dizer: todas as pessoas que existem nesta terra têm oportunidades. Só que existem pessoas que dormem, existem pessoas que não estão ligadas às oportunidades da vida. Aleluia. Um exemplo. Você quer sair dessa situação? Deus está falando com você. Você quer sair dessa situação? Aí o ser humano vai dizer: eu quero, eu não quero. Vai dizer sim ou vai dizer não? Se dizer sim, vai ter um processo. E esse processo é o processo do teste da aprovação de Deus. E a própria Bíblia diz: vinde como está. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele tira o ser humano do reino das trevas e transporta para o reino da luz. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele não veio para aqueles que são, mas para aqueles que não são. Pastor, eu estou dizendo que aquele que fala que é orgulhoso, soberbo, arrogante, esse não precisa de Deus. Você já ouviu alguém falar para você: eu não vou a igreja nenhuma, não preciso de igreja? Já ouviu isso?
diz que a igreja é respeitada no inferno. Não tem como viver sozinho. Mas eu assisto a televisão. Deus está mandando falar isso. Eu assisto a televisão, o programa da Hélio Soares, eu assisto o programa da Mundial, mas não é a mesma coisa que está dentro da casa de Deus. Consegue entender? Por que será que a Bíblia diz que um depende do outro? Por que será que a Bíblia diz orar um pelo outro? Por que será que a Bíblia diz com bom e com suave que os irmãos vivam em união? Por que será que Deus diz na sua palavra? E por que será que Deus diz assim? Quem vive uma vida isolada é tolo. O ser humano não foi feito para viver uma vida isolada. O ser humano foi feito para ter contato um com o outro. O ser humano foi feito para se relacionar um com o outro. Quantas não são as pessoas que estão na frente da internet, estão perdendo tempo com a internet, deixa de falar com o pai, deixa de falar com a mãe, deixa de falar com o irmão. Aleluia! E Deus não quer isso. Deus quer o contato. O que Jesus fazia? Jesus ia até as pessoas. É interessante que muitos tocaram em Jesus e receberam lá. Se você quer uma bênção, se você quer uma restauração, se você quer transformação na tua vida, na tua casa, você tem que tocar na hora de Jesus. A Bíblia diz a respeito da mulher que tinha hemorragia, vivia 12 anos e estava sofrendo. A Bíblia diz a respeito de Zaqueu que estava em cima de uma figueira. Aleluia! Por que será que Zaqueu subiu em cima de uma figueira? Para chamar a atenção de Jesus. Se você quer vitória, se você quer conquista, chame a atenção de Jesus, porque Ele está preparado para te abençoar. Chame a atenção dele. Não seja uma pessoa que só pede oração. Você já ouviu falar aquela pessoa? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Tem que aprender a viver com aquilo que você conheceu. O que você conhece é colocar em prática. Você tem que usar. Use aquilo que você já aprendeu. Diante da situação de enfermidade, declare cura. Diante da situação de desemprego, declare emprego em nome de Jesus. Fale no nome de Jesus, porque este nome tem poder. Diante da tribulação, diante da possessão, diante das dificuldades, da fome, da peste, da perseguição, clame no nome de Jesus, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, de versículo 1: eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa te abençoar, e nem seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Você tem livre acesso para falar com Ele. Livre acesso. Livre acesso para falar com Ele. E o segredo para falar com Ele é o arrependimento. Senhor, eu fiz isso e isso. Não agradou ao Senhor, mas eu me arrependo. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelas minhas falhas. E naquele momento, Jesus é o advogado, Ele é fiel, Ele perdoa o pecado.
Nesse momento você chama a atenção de Deus. Eu pergunto para você esta tarde: você quer ou não quer? Você quer ou não quer? Porque essa tarde é a tarde da sua oportunidade. Deus está te chamando. Faz mais ou menos uns 15 dias que Deus está te chamando. E é interessante que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Olha. E a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, aqueles que te abençoar, será abençoado. Aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, não fique preocupado com o que estão falando em você. Se preocupe em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. O importante é a sua consciência, porque quanto mais falarem de você, mais você vai crescer. Mais você vai crescer. Você pode perceber que tentaram te matar, tentaram te parar, mas quando Deus tem uma promessa, uma obra, Deus tem algo para realizar na vida da pessoa, não tem quem possa parar a vida do escolhido de Deus e da escolhida de Deus. E Deus, sabe o que Deus está fazendo? Com todas as coisas negativas que você tem ouvido e tem deixado para baixo, Deus está transformando as coisas negativas em positivas. Deus está transformando maldição em bênção. Não sei se você entende, mas ninguém vai conseguir parar, aleluia, esses projetos que Deus tem na tua vida. Levanta a tua cabeça, porque grande é a sua caminhada nesta terra. Olha aí um fato importante. A Bíblia diz a respeito do profeta Elias. O profeta Elias tinha desmascarado 450 profetas de Baal, e ele estava numa situação onde ele estava numa profunda depressão, porque existiu naquela época uma mulher chamada Jezabel e disse: Elias, eu vou te matar. E Elias estava debaixo, aleluia, de uma árvore, quando o anjo do Senhor foi até Elias e disse: Elias, levanta-te, porque grande é a tua caminhada. Toma, Elias, o pão, beba água, porque grande é a tua caminhada, diz o Senhor dos Exércitos. E Elias continuou. E a Bíblia diz que Elias ungiu mais algumas pessoas, operando e agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Pelejarão contra, mas não prevalecerão. 1000 vai cair do seu lado, 10.000 vai cair do outro lado, e você não será atingido. Aleluia! Eu fico até com dor de pessoas que se levantam contra a obra de Deus. Está comprando briga, a base pegando, levando a casa da sua e da área. Não sei. Não sinto que existem pessoas que se levantam contra a mulher de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmos capítulo 105, de versículo 15: não toqueis os meus profetas e não maltrateis os meus ungidos. Quem toca em ungido de Deus está botando em fogo, está botando, aleluia, na menina dos olhos de Deus. Você consegue aplaudir o Senhor Jesus? Meu querido, se Deus permitiu a cova de leões a Daniel,
Se Deus permitiu para Sadraque, Mesaque e Abednego a fornalha, se Deus permitiu para Jeremias a cisterna, se Deus permitiu para José a prisão, e todos eles foram vencedores, pode ter certeza, pode bater da maneira como quer bater, porque Deus está nesse negócio e ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus, aleluia, já está fazendo na vida do homem que Deus é o Deus. Contra a verdade, ninguém vence. Você já viu algum homem vencer Deus? Ainda mais pessoas que estão na corrupção, ainda mais pessoas que estão na sujeira, ainda mais pessoas que estão ensinando algo realmente que destrói a vida da família. Estão comprando uma grande briga com o próprio Deus. Pastor, mas Deus é Deus de amor. Ele é Deus de amor, mas é Deus de misericórdia, Ele é Deus de compaixão, Ele é Deus de ira. Por que será que acontece terremotos? Por que será que acontece tantas coisas no mundo? Será que esse Deus é só Deus de amor? Se Ele for só Deus de amor, nós só vivemos no Novo Testamento. Ele não pode ser só Deus de amor. E se Ele só for Deus de amor, seria um Deus não completo. Porque você não pensa muitas vezes positivo e negativo. Você não conhece o bem e o mal. Você não conhece ao mesmo tempo a correção, a exortação e o amor. Eu pergunto para você nessa tarde: se o ser humano não tivesse limite, o que iria acontecer na face dessa terra? Eu pergunto para você. Você é inteligente. Exemplo: uma pessoa que quer a liberação da maconha, da droga, ela quer a liberação da maconha, da droga, porque ela fuma maconha, ela usa droga, e de repente a esposa, vamos dar um exemplo desse rapaz, ele é casado, amém? Ele tem uma esposa, ele quer a liberação da droga, a esposa não usa e os filhos não usam. Você pergunta para essa pessoa: meu amigo, você quer a liberação da droga, da maconha? Então vamos fazer o seguinte: você vai começar a dar maconha para a tua mulher e para os seus filhos usar. Você tem coragem de fazer isso? Ou se for só lá agora, ué, você não quer que libera a maconha, a droga? Então comece a liberar para sua esposa, para os seus filhos. Não, isso também não. Então, em tudo na vida, nós temos que fazer uma autoanálise. E é melhor renunciar. É melhor renunciar à carne. Você não veio nessa carne aqui em vão. Deus está falando com você. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. É melhor renunciar. E a renúncia é um sacrifício. A Bíblia diz que Abraão, ele levou seu filho Isaque ao sacrifício. Você teria coragem? Se Deus pedisse para você? Irmã Rosinéia, Deus falando com você agora. Irmã Rosinéia deu Isaque. Eu vou tirar a vida do Isaque. Você daí, irmã Rosinéia? Para Deus? Essa é corajosa.
eu acredito que ela daria. Mas eu pergunto para você: você daria? A maioria das pessoas, o que iria falar? Não. Não é verdade? A maioria das pessoas iria falar não. Se eu perguntar para a Fabiana agora, por exemplo, Fabiana, você tem coragem da sua filha? O Senhor. É difícil, né? É difícil, mesmo que você fale sim, né? Mas é difícil. Eu quero perguntar para você nessa tarde: você daria tudo ao Senhor? Você tem coragem de dar tudo para o Senhor? Se o Senhor te chamasse hoje para uma missão, e essa missão fosse na África, você teria coragem de largar tudo e ir para a África? Ou Santo Ecandarás para ajudar aquele povo que sofre? Você teria coragem? Deus está falando com você. Porque Deus está procurando pessoas corajosas. Deus está procurando pessoas disponíveis. Deus está procurando pessoas que adoram Ele em espírito de verdade. Porque existem muitas pessoas que vão atrás de milagre, atrás de prosperidade, atrás de não sei o quê, de não sei o que lá. Mas eu quero ver pessoas que estão disponíveis para servir a Deus. Será que existe? Porque quem estiver disponível vai ser uma explosão nessa terra. Glória a Deus. Você tem coragem de dizer: Senhor, envia-me? E nem Isaías falou: Senhor, envia-me. E a Bíblia diz que Isaías era um homem de palavras duras. A Bíblia diz que as palavras que saíram da boca de Isaías eram palavras impuras, eram palavras negativas. Mas Isaías falou: Senhor, eu estou disponível, envia-me, porque eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, faça o que eu querer na minha vida. E Deus olhou para Isaías: esse é corajoso. Olha a respeito de mais um homem, no livro de Juízes, capítulo 6, a respeito de Gideão. Deus escolheu Gideão, e Gideão pediu várias confirmações para Deus. É importante você pedir várias confirmações, mas essa situação está mais que confirmada já. Chega o momento que você marchar, porque já confirmou tantas e tantas vezes. Olha, tantas e tantas e tantas vezes já foi confirmado. Agora só depende de você. E não precisa de muita gente, não. Porque a Bíblia diz que as pessoas que estavam com Gideão eram 32 mil. E sabe quantas sobraram? Foram 300 pessoas. De 32 mil sobraram 300 pessoas. Sabe o que significa? É o mínimo de pessoas que estão ligadas à obra de Deus. É o mínimo de pessoas que honram a obra de Deus. São poucas pessoas que são fiéis à obra de Deus. São poucas pessoas que são fiéis a Deus. E com essas poucas pessoas, a obra cresce. Não precisa, muitas vezes não. Só precisa de pessoas que realmente são valentes. E eu tenho certeza que você é valente.
glória na mão de Deus que deu. Olha o que você é hoje. As pessoas olham para você e não acreditam. Imagina o que vai acontecer daqui uns dias. Imagina o que vai acontecer daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui até o final do ano. As pessoas não têm noção da marca da açúcar e da lábia, o puro que você vai dar. As pessoas não vão entender o puro que você vai dar. Mas Deus sabe que você plantou no passado. Quem planta no passado, colhe no presente. Tem coisas que vai acontecer que você vai falar assim: meu Deus, será que eu sou merecedor? Será que eu sou merecedor? E o Senhor, do alto do céu, no seu sublime trono, Ele vai olhar para você e dizer assim: você lutou, você se esforçou, você se dedicou, você passou pela prova, você passou pelas provações, você passou pelo teste, você não levou meu nome, em meio às lágrimas, você tinha ainda uma palavra para as pessoas, e tudo isso está colocado na agenda de Deus, está colocado no diário de Deus, aleluia, e a tua vitória está próxima, assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Não precisa abrir. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmã, sabe por que você não foi ainda trabalhar? Porque ainda Deus tem uma confirmação nesta tarde para te ouvir. Mais uma vez, Deus manda dizer para você: corra atrás de atitude. Eu vejo você de roupa branca, está entendendo? Então você sabe o que Deus tem preparado para você. E não tenha dúvida, e não existe será que eu tenho capacidade? Tenho capacidade. Será que eu vou conseguir? Já conseguiu. Porque se Deus mostrou mais uma vez você tem roupa branca, é porque o seu futuro já conhece. Glória a Deus. Aleluia. E Deus pode te honrar no meio da onde você nem imagina. E se prepare, porque vai surgir uma oportunidade. E nessa oportunidade você vai se sentir como se não tivesse nada para falar. Mas é cantaço. É dessa maneira que Deus quer que você chegue a essa situação. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai colocar as palavras na tua boca para você saber que você é dependente dele. Consegue entender isso? Chega numa situação, e agora? E agora? Aí você vai notar que o próprio Deus vai colocar as palavras na sua boca. Você sabe que tem momentos aqui, por mais que eu leia a palavra, que eu ore, que eu busque ao Senhor, tem momentos que Deus não me dá a palavra antes, Ele me dá a palavra na hora. Sabe por quê? Para mim ficar dependendo dele, porque é dele que vem, aleluia, as palavras da minha boca. Quantas não são as vezes que eu venho aqui e li a palavra, e eu li, e Deus não me deu a palavra, Ele me dá a palavra na hora. Sabe como
Deus vai te usar? Deus vai te usar. A palavra vai ser declarada na hora. Você consegue entender isso? Você vai ouvir a palavra. Você vai orar, vai jejuar. Mas Deus vai te dar a palavra na hora. A revelação vai vir na hora. Não se preocupe, porque o próprio Deus vai colocar as palavras na tua boca. Deus não quer que você fique copiando. Porque se você entrar na internet hoje, se você puxar a sua fé, você vai ver que tem muita coisa que fala sobre fé. Se de repente eu passar o dia inteiro estudando sobre fé, eu vou vir aqui falar coisas para vocês sobre fé de bom. Mas o que vai adiantar? É aquilo que já virá. Deus não quer que você copie, mas Ele quer que você faça a diferença. Ele quer te dar um maná do alto. Entende isso? Pastor, mas é importante estudar? É importante. Mas aprenda uma coisa: a revelação vem do alto. Eu estava percebendo que no começo, quando a irmã Lucélia, ela leu a palavra, ela fez a explicação rápida do texto, só que Deus já me levou à revelação da palavra. Então é isso que a igreja precisa: a revelação que vem do trono de Deus. Amém? Diga fé, obediência, submissão. Deus não trabalha com será e com dúvida. Eu pergunto para você: você quer mudar? Eu creio. Você vê que você vai vencer? Eu creio, eu sou vencedor. Você vê que você vai prosperar? Eu já sou próspero. Consegue entender? É a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que espera. Amém? Você não está esperando em qualquer um. A sua espera é em Deus. Se de repente você está no Salmo 40, esperando com paciência, você não está esperando qualquer um, você está esperando em Deus. Consegue entender isso? E quem espera em Deus não se cansa e não se fadiga. Quem espera em Deus não se frustra. Agora quem espera no homem, quem espera no homem só decepciona. Então Deus não falha. Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: diz que tem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Não foi feita uma promessa? Você está passando pelo teste da aprovação do tempo. Deus está olhando para você. Você quer ver? Então eu quero ver. Eu vou permitir uma situação. Vamos ver onde ele vai recorrer. Vamos ver onde ela vai recorrer. Aí acontece o seguinte: a porta se fecha. E aí, de repente você vai atrás do seu primo, vai atrás da sua prima, vai atrás do seu irmão, vai atrás, e não tem resposta. E a sua resposta vai estar na palavra de Deus. Você consegue entender isso? Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ver? Então aí Deus vai permitir a calúnia, a injúria,
perseguição. E aí Deus vai ficar olhando, vamos ver como que Ele vai lidar com essa situação. Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer? Então aí Deus permite muitas vezes uma perda. E essa perda, muitas vezes, é aquilo que nós mais amamos. Aí Deus olha, vamos ver como Ele vai reagir diante dessa situação. Você parou para analisar a sua vida? Quantas não foram as coisas que aconteceram? Quantas não foram as coisas que aconteceram? Quantas não foram as situações que você já venceu? E você achou que você não queria vencer? Você achou que você não queria sair da situação que você estava? Você saiu? Você consegue analisar a sua vida? O pulo que você deu? Há muito tempo atrás, você queria comer num restaurante, você não tinha condição. Hoje você come. Há um tempo atrás, você não conseguia colocar gasolina no teu carro. Hoje você tem dinheiro para colocar gasolina no teu carro. Dê valor àquilo que você tem. Agradeça. Agradeça. Agradeça a Deus. Pastor, por que será que eu passei por aquela situação? Para se tornar melhor. Todas as pessoas se tornam melhores quando passam pela situação do sofrimento e da dor. E tem um ditado que todo mundo fala: se não vem pelo amor, vem pela dor. E infelizmente tem pessoas que vêm pela dor. E Deus não quer que a pessoa venha pela dor, mas ela quer. Ela escolhe. Por isso que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 34, de versículo 2 e 3: escolha a melhor parte. A Bíblia diz a respeito de Marta e Maria: uma delas escolheu a melhor parte. Uma delas escolheu ouvir Jesus. Ela deixou os seus fazeres. Quantas não são as pessoas que dizem: eu não tenho tempo para ouvir a Deus, eu não tenho tempo para ir na casa de Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Só que daqui a pouco vai ter que achar tempo. Por quê? Porque só Deus vai poder transformar, libertar, curar e fazer milagre na tua vida. Consegue entender isso? Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Alguém para terminar: pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então Deus te escolheu para fazer a diferença, para ser luz. E a Bíblia diz que a nossa descendência é como as estrelas do céu e como a areia do mar. E quando falamos de astro, nós lembramos da estrela, ela não brilha. Então nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para carregar a glória de Deus. As pessoas têm que olhar em nós e ver algo diferente. Eu pergunto para você: alguém já chegou para você e disse: você é diferente, você tem algo diferente, você transmite a paz? Alguém já falou isso para você? Já levanta a tua mão. Então você está fazendo diferença. Se alguém chegou em você e falou: você traz a paz. E quem que dá paz? Ele. Se você está com a paz, você está com Ele. Alguém já falou
para você: quando eu estou com você, eu sinto uma força. De quem vem a força? Se você está com força, vem de Deus. Então você não é qualquer um, você tem valor, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Então você tem o Espírito Santo de Deus. Então se alimente de coisas boas. Amém? Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós vamos louvar, antes de encerrar, veio do Espírito, amém? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos nesse momento e depois do louvor eu vou dar o encerramento, amém? Veio do Espírito. Um trecho. Eu gostaria que a irmã Rosinete ungisse a cada pessoa que está ali. Aleluia.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém?